Eu estava ouvindo um podcast chamado Inner Cosmos. É de um neurocientista americano, tal, então tem todas aquelas limitações que o americano comum tem de não conseguir enxergar nada além do capitalismo. Mas eu curto, eu acho interessante as ideias dele e tal. E aí ele estava falando, ele fez uma série em 3 partes sobre polarização. Primeiro que eu acho que a minha opinião sobre polarização é a mesma do Medo e Delírio em Brasília. Se vocês ouvem, vocês sabem qual é. Não tem muito o que polarizar quando só um lado está indo para o extremo. A gente não vê o outro extremo se extremando. O outro extremo está parado no lugar, né? Enquanto o outro está normalizando várias barbaridades. Então eu sou contra a polarização, eu estou contra a ideia de que está existindo essa polarização. Mas supondo que ela exista, o que leva as pessoas a se polarizarem tanto, né? E eu acho que o contrário o outro polo, né, é um polo chamado solidão. Eu não sei vocês, não conheço cada um de vocês que está vendo esse vídeo, mas eu tenho a sorte de ter pessoas com as quais eu consigo ter umas conversas mais profundas. Se eu vejo uma coisa em algum lugar, eu tenho gente com a qual conversar sobre desdobramentos disso, ouvir opiniões confiáveis, né, de pessoas que eu confio, não que vão me confirmar o que eu já achei, ou que vão confirmar o que eu vi. Alguém para construir uma ideia mais refinada sobre um aspecto específico. E eu acho que muita gente não tem, por vários motivos, né? Às vezes você tá num lugar assim que, tipo, sei lá, meus vizinhos que não vão ver esse vídeo são muito gente fina, converso com eles sempre, né? Aquela cordialidade entre vizinhos, mas eu não tenho a intimidade de chegar com um questionamento mais profundo. É conversa de boteco, preço das coisas, como é que foi o dia, o que aconteceu, o que ajuda com isso, o que ajuda com aquilo. Mas falta uma conexão mais profunda, falta uma conversa mais construtiva. Eu tenho sorte de ter vários grupos de amigos com os quais eu consigo ter essas conversas, né? Essa conversa que construa, né? Você tem uma ideia, outra pessoa tem uma ideia, e aí a gente junta, compara e constrói uma síntese um pouco mais elaborada. E aí eu acho que existe a polarização entre ideias simples e ideias complexas. A pessoa está sozinha, trabalha um 6x1, chega em casa, não tem com quem conversar, não tem com quem trocar uma ideia, está cansado demais para socializar, fica vendo YouTube, por exemplo, fica vendo vídeo das ideias erradas, a gente sabe, tipo, podcast de Red Pill, e você fica numa situação só de receber a informação e sem ter ferramentas para saber o que fazer com essa informação que você recebeu. Então, se você não tem ferramentas internas para filtrar essas informações, ou com quem conversar, alguém que tenha essas ferramentas, né? Alguém para te falar, não, beleza, porra, curti essa ideia também, ou mais ou menos, ou tipo, o cara foi bem, mas escorregou logo ali. Isso vai te jogando num buraco, e aí daqui a pouco você tá num servidor de Discord compartilhando machismo e misoginia, você cai no buraco negro da extrema direita e
Assim, claro que a gente sabe que os algoritmos das redes sociais todas te jogam para a extrema-direita, mas por quê? Porque a gente, no fim, quando a gente não tem essas ferramentas para filtrar a informação e para fazer uma análise mais profunda, você fica ali só na superfície. E quanto mais raso, mais gente entende. Então, se você fica assim, só podia ser mulher, isso é o raso, isso é muito raso, não tem uma explicação, mas tá todo mundo para ali. E se você for ver um vídeo da pessoa explicando por que você não deve ser machista, é um vídeo longo, é um vídeo chato, vai usar palavras que a pessoa não está acostumada, não está entendendo, vai faltar alguém, ou você desliga logo, ou você fica boiando, ou você para na introdução da coisa. A gente fica nessa da solidão. Eu acho que o grande inimigo da humanidade é a solidão, porque te leva a fazer coisas horríveis, te leva a pensar muita coisa. Você não tem com quem debater, no bom sentido, né? Não no sentido de embate, né? É o debate, você debater ideias, conversar ideias, ouvir a ideia do outro, comparar com a sua, chegar numa conclusão melhor. E aí você fica sozinho com aquilo e remoendo aquilo, e quanto mais você remoe, mais fino fica, e aquilo vai se entranhando na sua cabeça, coisas que a gente ouvia quando eu era criança, de machismo, de misoginia, de racismo, de elitismo. Eu tive com quem conversar, ver que isso tudo está errado e construir um caminho para tentar sair disso, né? Construir um outro caminho para outro lado. Que também não adianta você falar que machismo é errado, sem dizer por quê. Né? Tipo, se eu não estou dizendo por quê, a outra pessoa não tem a capacidade, ou às vezes não tem a vontade de ir fundo para entender por quê por conta própria. E também dificilmente vai ficar com vontade de ir atrás. A gente tem que dizer que tal coisa é errado e apontar um caminho. Não só dizer que a pessoa está errada. O caminho precisa ser apontado, a gente precisa ter paciência. E é uma troca, é uma atenção que você dá. Quando você dá atenção para as pessoas, todos esses ismos acabam se desfazendo quando você começa a ter uma troca e não uma coisa que vem unilateral, você só recebe aquilo e fica mastigando. Ter com quem conversar. E aí, realisticamente, o que as pessoas têm de momento na qual elas socializam com outras pessoas presencialmente, de uma forma mais profunda? Ela tem aquela hora que ela vai numa igreja e tal. E aí você cai numa igreja maluca, church, de parede preta, e ouve ainda mais esse tipo de doideira, esse tipo de maluquice. Você vai reforçando essas ideias malucas que a pessoa tem, porque é assim que funciona nesses lugares. E aí você chega em casa, vai ver um vídeo de coach, falando aquelas coisas malucas de coach, meritocracia, aquelas baboseiras, e não tem para quem você perguntar o que você viu isso, o que você achou. Você não tem para quem perguntar, você engole aquilo ou repudia aquilo, você não dialoga com aquilo. Né? Tanto que a gente vê que a gente não... Ninguém acha o coach uma coisa mais ou menos. Ou a pessoa idolatra, ou a pessoa sabe, ou a pessoa acha que é picaretagem. No meu caso, eu acho que é uma picaretagem sem fim. Mesmo quando ele diz coisas que parecem verdade, aquela aplicação daquilo
é muito torta. Né? Tipo, aí sou eu dialogando, né? Tipo, tá dizendo uma coisa que putz, o poder do pensamento positivo e tal, tipo, eu acredito no poder do pensamento positivo, mas esse pensamento positivo de coach é uma maluquice, é só dinheiro, imagine zeros na sua conta e eles aparecerão. Não, não é isso que é pensamento positivo. Então, nesse momento, sou eu dialogando com um coach qualquer. Mas eu tenho com quem conversar. Você viu aquelas merda que o cara tá falando? A pessoa fala, não, tal coisa faz sentido, tal coisa não faz sentido. Então, finalizando, né, recapitulando, tenho bons amigos com os quais você possa chamar uma conversa um pouco mais profunda para a gente construir um entendimento mais refinado da coisa toda, assim, da realidade. Antigamente, hoje em dia as coisas são muito com a internet, é tudo muito mais nichado. Antigamente, quando eu era moleque e tal, tinha as pessoas da minha rua, convivia com gente de direita, gente de esquerda, gente pobre, gente rica, gente branca, gente preta, gente gay, gente hétero, homem, mulher, criança, velho. Não era opcional, você tinha que conviver com todas essas pessoas. Então você ouvia, você conhecia pessoas de todos os tipos. E hoje, do jeito que a gente vive, que é acordar, trabalhar, chegar em casa, dormir, acordar, tá? A gente não convive com pessoas de diversos tipos, a gente convive com pessoas do nosso tipo. E uma convivência, assim, se eu estou no trabalho, é meu colega de trabalho, não vou ficar puxando muito assunto. Você fica cansado demais para quando terminar o expediente. Às vezes, a maioria das vezes a pessoa mora longe do trabalho, não tem mais essa. Você terminou o expediente, vamos ali no bar fazer um estica. Happy hour, que chama hoje. Uma horinha para tomar uma cerveja e conversar assuntos que não sejam do trabalho. Não existe mais isso. Talvez no fim de ano exista a confraternização da firma que todo mundo vai por má vontade e conversa-se de trabalho. Então, isso aí mina o potencial de aprofundamento das ideias, o que fortalece as ideias extremistas. E aí, antigamente, ainda falando, existia uma coisa que era um centro de convivência, que eram os sindicatos, que não existe mais. Isso tudo foi minado, porque era um lugar que você convivia e conversava-se sobre coisas mais, explicava-se coisas sobre o que você está fazendo, você está sendo explorado ou não? Como saber se você está sendo explorado no seu trabalho? Como ter ideias sobre melhorar condições, exatamente para você realmente ter esse tempo livre, exatamente para você ter esse período de convivência, para você aprofundar ideias. Isso foi cortado. E o único lugar onde as pessoas realmente conseguem conviver é a igreja. Nada contra igrejas, em abstrato. Mas é um lugar único também, e onde, se você vai na igreja, ouve o cara pregando e vai embora, você também só está recebendo, igual você vê um vídeo de um podcast Red Pill ou um coach maluco. Você recebe essas ideias que têm se provado cada vez mais tortas, né, nesse neossemitismo maluco, que você é um protestante que abandonou o Velho Testamento, porém você está no Velho Testamento, você está querendo que seu Deus seja o Deus do Velho Testamento. Isso tudo é muito confuso. E se você não tem alguém para conversar de verdade, você só aceitar aquelas coisas, daqui a pouco você está rezando para pneu, daqui a pouco você está chamando ET com celular. Não é à toa que a gente está vendo cada vez mais gente fanática por qualquer coisa, né?
Você só se mistura com pessoas que têm a tendência a concordar com você e não se aprofundar muito. Beleza, estamos concordando, é isso aí. E não se aprofundam. Então, gente, tenham amigos. Se você lembrar de alguém da sua época de escola, da sua época de faculdade, que era uma pessoa meio cabeça e tal, manda uma mensagem para ela, cara. Vamos conversar, tomar um chá, tomar uma vitamina no Gigabyte e conversar sobre a vida. Procurem uma relação de trabalho que te permita isso, né? Ter tempo para encontrar alguém e conversar sobre a vida. Né? O fim da escala 6x1 está aí para isso, né? A redução para 36 horas semanais está aí para isso, né? É um motivo para você ser a favor. Para você não estar cansado demais para aprofundar conversas, estreitar laços com pessoas. Né? Essa é uma das funções de você efetivamente trabalhar menos. Você ter tempo de encontrar as pessoas, você ter tranquilidade, você sair do seu trabalho, passar num lugar, sentar na praça, ler um livro. Você dá tempo de você ler um livro, cara. Né? Que normalmente o livro as pessoas falam assim, vai ler um livro, como se isso fosse uma solução, né? Mas o livro você lê numa velocidade que dá tempo de você dialogar com o livro internamente. Essa parada de ler um livro diz um pouco de respeito a isso. Tenha tempo para apreciar as coisas. Né? Vá acompanhar alguma coisa, vá plantar uma flor, uma planta qualquer, um temperinho, vai ver ela crescendo todo dia, 5 minutos. Vá aprender um instrumento musical, que é 15 minutos todo dia, você treina e você vai acompanhando sua performance, você vai acompanhando o seu crescimento. Mais do que tocar, esse acompanhamento desse crescimento é uma forma de você dialogar com você mesmo, você ter tempo para apreciar, que é um exercício. Apreciar coisas é um exercício. Apreciar, você aprofunda, você conhece melhor a música, você conhece melhor o instrumento, você conhece melhor a você mesmo. E aí te dificulta em cair no papinho de gente que só quer lucrar com a desgraça dos outros e quer comandar pessoas. Que no fim, na outra ponta disso, o assunto é comandar pessoas. Os caras do podcast dos papos de Red Pill querem gente obedecendo a elas, elas querem ser influências para que elas influenciem as pessoas. A gente já tem aí muitos exemplos de que 99% das vezes dá errado. Você ser influenciado só pelo fato de ser influenciado. Sem diálogo. Você só está recebendo. Então, vamos dialogar. Dialoguem. Dialoguem aqui embaixo. Aqui. Ou me mandem mensagem. Vocês estão vendo vídeos, devem ser meus amigos, porque eu não tenho esse alcance, né? Me mandem mensagem para conversar. Posso conversar com vocês. Beleza?